Em terra, o ser humano é o maior dos predadores e está no topo da cadeia alimentar. Já no mar, se não estiver dentro de um barco, o homem é um ser frágil e lento demais, tornando-se uma presa fácil para ataques de criaturas que não estão acostumadas com a presença humana nos oceanos. Veja agora as criaturas mais perigosas no mar. Cubozoários. São atraídos pela sua beleza e temidos pelo seu veneno. Cubozoários são água-vivas, com um sino cúbico, corpo transparente e incolor. Seus tentáculos são altamente venenosos. A espécie Chironex fleckeri é conhecida como vespa do mar. São animais do filo Cnidaria e da classe Cubozoa, que possui aproximadamente 20 espécies e apenas 4 registradas em costas brasileiras. Geralmente habitam mares tropicais e temperados, predominantemente no Oceano Pacífico, na Grande Barreira de Recifes da Austrália. São considerados bons nadadores e chegam até 30 centímetros de comprimento e 2 metros de tentáculos, sendo um dos animais mais venenosos do mundo. Tubarões. Retratados em inúmeras obras cinematográficas, dentre as quais destaca-se o clássico Tubarão, os tubarões povoam o imaginário popular como predadores vorazes, impiedosos e sanguinários. Tal imagem tornou-se um obstáculo para sua preservação, apesar da extrema importância que esses animais apresentam para o equilíbrio da comunidade oceânica. Em 25 de dezembro de 1975, estreava nos cinemas um dos maiores clássicos de suspense já produzidos em Hollywood, Tubarão, dirigido pelo renomado cineasta Steven Spielberg. De lá pra cá, várias obras cinematográficas, mais de 50, foram produzidas utilizando esses animais como protagonista. A semelhança entre elas, o terror imposto pelos tubarões, assassinos impiedosos e vorazes às suas vítimas. Tal cenário criou uma onda de terror associada a esses peixes, a qual aliada à ocorrência de alguns ataques, que gerou uma repercussão negativa que persiste até os dias atuais, dificultando a conservação desses animais. São poucos os animais que causam tanto medo como os tubarões. Ao contrário que muitos dos filmes de Hollywood tenham mostrado por aí, os tubarões não são criaturas maléficas que gostam de matar por diversão, ou bichos mega famintos que se alimentam de carne humana. Em cerca de 400 espécies, apenas uma minoria representa algum perigo para os seres humanos, apesar de algumas espécies atacarem habitualmente as pessoas, como o tubarão branco, o tigre e o cabeça chata. As outras espécies ainda precisam ser provocadas para atacarem. O Brasil é o 4º país com maior número de ataques do mundo, sendo que a maioria desses ataques ocorreram nas costas da praia de Grande Recife. Arraias. As arraias, que vivem tanto no mar quanto em rios, são mansas e só atacam quando se sentem ameaçadas. Foi o que aconteceu com a que matou o apresentador de TV australiano Steve Irwin, o caçador de crocodilos, em setembro de 2006. Existem 39 espécies de arraias com ferrão. Ele equipa todos os peixes com a aparência clássica de uma arraia, chata e com a cauda em forma de chicote. Esses animais são encontrados em toda a costa brasileira e na maioria de nossos rios. A vítima da ferroada sente uma dor aguda e sofre um ferimento de cicatrização difícil, de consequências como necroses, morte de tecidos ou problemas de cardiorrespiratórios. Baiacu. Todos os anos, cerca de 5 pessoas morrem e muitas outras são internadas por causa do veneno de um dos peixes mais controversos da culinária mundial, o baiacu ou fugu, aquele mesmo que pode se inflar para espantar os inimigos. As mortes acontecem porque o peixe, considerado o segundo vertebrado mais venenoso do mundo, pode liberar tetrodotoxina, uma neurotoxina 1.200 vezes mais mortal do que o cianeto. A substância não é fabricada pelos baiacus, mas por bactérias que ficam alojadas nos peixes, e elas podem ser espalhadas por todo o corpo do animal, desde as escamas até o fígado. O veneno encontrado em um deles pode ser suficiente para matar 30 pessoas. Segundo o IO9, mesmo com toda essa força, a morte causada por essa substância não é indolor, apesar de ser rápida. Nos primeiros instantes, lábios e dedos começam a amortecer e apresentar espasmos. Neste ponto, ainda existe tempo de chegar ao hospital para um internamento emergencial. Depois começa a fraqueza muscular e surtos de diarreia e vômito, até que os espasmos começam a ser percebidos também nos pulmões. Muitas vítimas sofrem de parada respiratória enquanto ainda estão conscientes. A morte vem logo em seguida. Há casos também de zumbificação das vítimas. A substância pode encontrar em sintonia com outras neurotoxinas e fazer com que o corpo seja completamente paralisado, fazendo com que a pessoa apenas pareça morta. Depois, as funções cerebrais voluntárias são retiradas e a pessoa torna-se um cadáver que pode se mexer, mas não sabe o que está fazendo. Serpente marinha.
Serpentes do mar são facilmente as mais inusitadas de todas as cobras. Elas pertencem à mesma família das cobras corais, mas se adaptaram a um estilo de vida completamente marinho. Em algumas espécies, as adaptações são simplesmente incríveis. Há 62 espécies reconhecidas até hoje, encontradas nos oceanos Pacífico e Índico, e são todas extremamente venenosas. Com algumas espécies, como a cobra de bico do oceano, há veneno até 10 vezes mais potente do que uma cobra terrestre. Uma espécie de serpente do mar é considerada por especialistas como a mais tóxica de todas as cobras. Felizmente, serpentes do mar são geralmente dóceis e mortes humanas são extremamente raras. A maioria das serpentes do mar dá à luz a filhotes vivos e já formados, o que significa que elas não têm que voltar para a praia para desovar como as tartarugas marinhas fazem. Como resultado, elas têm perdido as grandes escalas em sua barriga, que outras cobras usam para se mover em terra, e a maioria das serpentes do mar são completamente impotentes fora da água. Algumas espécies são de fato tão bem adaptadas ao mar que podem até mesmo absorver o oxigênio diretamente da água através de sua pele. Elas também têm glândulas especiais na sua língua, que expelem o excesso de sal do organismo da cobra cada vez que colocam a língua para fora. Mas e você? Conhece alguma outra criatura do mar perigosa? Deixe pra gente nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!